Olá, bem-vindos à live Comunicação do Agora. Chegou o momento de falar sobre metaverso e inovação em comunicação e marketing. Eu sou a Gabriele Pinho, sou coordenadora de marketing aqui da agência Via News e hoje estou aqui do meu lado a Mar Minari, nossa head de inovação. Tudo bem, Mar? Oi, Gabi, tudo bem? Oi, pessoal. Estou muito animado para a live. Para quem não conhece a Via News, chegou aqui agora. A Via News é uma agência de comunicação e marketing presente há 36 anos no mercado. Nós atuamos há 22 anos na América Latina. Através de uma parceria com a Hotwire Global, nós ajudamos empresas e marcas de todo o mundo a enfrentarem desafios de reputação, entrada e expansão no mercado latino e ampliar a presença da marca na região através de estratégias de comunicação e marketing. O nosso time atualmente conta com mais de 60 colaboradores em vários estados do Brasil e também em outros países da América Latina. E cientes de que o mercado da comunicação está em constante atualização, gostaríamos de anunciar uma novidade muito especial aqui na agência e quem vai contar sobre ela é a Mar. Mar, conta pra gente o que está chegando aqui na Via News agora. Com prazer. Para quem não me conhece, né, então eu sou a Mar, eu sou estrategista criativa trans não binária, e eu estou assumindo agora como head de inovação da Via News, à frente da Inova, que é o segredo que a gente tem para contar para vocês. A Inova, deixa eu compartilhar aqui a tela. Minhas gatas estão causando no fundo. Faz parte. Mas a Inova é nossa catalisadora de inovação, né? Ela é uma nova vertical da Via News, não é um novo serviço, né? Ela atua paralela ao dia a dia, então todo o trabalho que a gente tem com os nossos clientes, com os times de PR e digital continua firme e forte, mas agora nossos clientes têm também um novo olhar, que é um olhar que integrado, unindo esses especialistas, os melhores especialistas da casa, para mapear de forma proativa oportunidades de inovação, mergulhar nos nossos clientes, identificar problemas complexos que a gente possa solucionar com criatividade, com estratégia e com muita colaboração, né? A Inova, ela é parte da Via News, então ela traz todo o DNA da Via News de trabalho colaborativo próximo, um atendimento próximo dos clientes, e ela traz, então, novos olhares, novas possibilidades para ressignificar a nossa relação com as contas da casa e alcançar muito mais resultados e encantar o público. A Inova começou em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, com 7 pessoas, e hoje, em abril de 2021, já somos 20 colaboradores, o que é uma fatia expressiva, né? É um terço desse número de colaboradores, então é algo muito legal, estou muito empolgada e aguardem que temos muitas novidades vindo por aí da Inova. É isso, pessoal, obrigada, e aí agora vou passar a bola para a Gabi, para finalizar, trazer o Pedro, o Claudir e o Cláudio para essa aula que a gente vai assistir. Beijinho. Obrigada, Mar. Realmente é uma novidade muito, muito legal para a agência, para os nossos clientes. Nós estamos muito animados. Então, para a gente entender mais sobre a importância da inovação dentro do mercado de comunicação e falar mais sobre o metaverso, que está sendo tão falado hoje em dia, eu quero chamar o Pedro Cadina, que vai estar junto dos nossos convidados Cláudio Segura e Cláudio Cardoso. Pedro, é com você. Para falar de inovação, metaverso e comunicação, nós temos profissionais de comunicação estratégica mais respeitados e admirados no Brasil. O Cláudio é pós-doutorado em comunicação pela USP, Universidade de São Paulo, e atua como consultor nos programas de inovação do Banco Alfa e da OEC, além de apoiar a comunicação ESG do conglomerado Alfa. Trouxemos também o Claudir, que é um pesquisador na área de realidade virtual e realidade aumentada pela PUC de São Paulo,
e também ele é Adobe Education Leader no Brasil. Além de ser doutor em processos cognitivos e ambientes digitais pela PUC de São Paulo, o Claudir é mestre em design pela USP. Como vocês veem, duas feras para falar desse tema de inovação e metaverso aqui. Bem, eu vou dar algumas palavras para abrir essa conversa com a gente e depois eu vou deixar vocês livres para postarem suas perguntas. O Claudir e o Cláudio e eu, eventualmente, vamos responder a todas elas por aqui. E, eventualmente, se tiver alguma pergunta que não for possível, não der tempo, nós vamos responder posteriormente, ok? Bem, a promessa inovadora do metaverso é criar um universo conectado, onde nós estaremos imersos na realidade virtual, com a possibilidade de replicar e desenvolver novos hábitos, espaços, formas de trabalho e experiências sociais. Esse admirável mundo novo hiperconectado, ele traz muitas oportunidades e uma série de desafios, especialmente nos campos de inovação e de comunicação. À primeira vista, o metaverso se assemelha a uma nova terra prometida cibernética. As agências e os departamentos de marketing e comunicação poderão criar avatares, ativar realidade virtual e NFTs, poderão elaborar espaços inovadores de relacionamento para as diversas marcas. Por outro lado, com o metaverso, as empresas de tecnologia serão capazes de captar uma quantidade muito maior de informações sensíveis a respeito de cada um de nós. Além dos históricos de pesquisas, compras, localizações e batimentos cardíacos que essas empresas já detêm hoje, elas terão à disposição nossos movimentos corporais, ondas cerebrais, respostas fisiológicas, desejos e inclusive ciclos menstruais, entre outras coisas. Entre os temas que estão envolvidos, aí, dois fundamentais, temas éticos. Primeiro, eu acredito que são as deepfakes, os avatares hackeados e os objetos alterados podem levar a manipulações e violações da privacidade de forma criminosa e catastrófica. Pensem em um terrorista se passando por uma moça de família, um adulto pedófilo se passando por uma criança. O metaverso e a realidade virtual são também propícios para a sobrecarga sensorial causada pela superexposição ou sobreposição de anúncios de peças de comunicação. Alguns estudos mostram que essas sobrecargas podem causar convulsões em epiléticos, acidentes de locomoção durante o uso de realidade virtual ou impactos na memória por meio de dessensibilização e confusão mental em uso de realidade aumentada. Bem, o metaverso ele não é ainda, ele ainda é uma realidade que está um pouquinho longe, mas nós precisamos conversar sobre isso já para poder entender os caminhos e como aproveitar as oportunidades e evitar que esse novo universo traga males para a nossa convivência e para a sociedade. E para trazer a luz a esse debate, eu queria abrir para o professor doutor Claudir Segura, que tem acompanhado esse debate e tem informações e opiniões muito interessantes para nos passar. Claudir, por favor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Via News pelo protagonismo de estar trazendo uma... Hoje não falamos mais em novidade, aliás, foi muito bem colocado a ideia do agora, né? E não o futuro. Então, quando a gente fala de uma realidade e um ambiente que está para ser desenvolvido, eu digo que ele continua em construção, assim como toda a tecnologia. Então, temos aí pela frente um desafio: novos empregos, nova comunicação, novo marketing, novas empresas, novos empregos. Eu acho que eu venho bem naquela linha de que o grande medo da tecnologia. Falavam que jamais existia um cidadão chamado Theodor Levitt, que falava que seu produto ou a sua tecnologia será substituído por algo que ainda não foi inventado. Isso é uma verdade. Então,
falavam que, imagine se em algum momento as pessoas vão deixar de usar lampião de querosene para usar uma tal de lâmpada elétrica de um maluco chamado Thomas Edison. Então, assim, estamos aí com lâmpadas, né, que já não são mais lâmpadas, são LEDs. Os empregos se realocam, novas capacitações. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente tem que encarar esse momento como um novo horizonte com novas oportunidades. Existe o medo? Sim, como toda tecnologia, ela traz o receio. Mas, antes de mais nada, a gente tem que estar alinhado para as novas possibilidades. Essa é a nossa primeira abertura, como eu e o Cláudio falávamos na última semana, né? Sim. A gente engata a primeira. Tá. Depois da segunda, é só estrada. Tá certo. Acho que esse é o caminho. Tá, ok. O Cláudio, por favor, abra aqui para suas considerações. Vamos em frente. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Estar aqui com a turma da Via News sempre é uma delícia, turma que eu adoro, admiro. Bom, assim, quando vocês me provocaram a falar aí de metaverso, tecnologia, eu nunca fiz uma aplicação de metaverso profissional, assim, não tenho nenhuma perspectiva, assim, a curto prazo, pelo menos, de fazer isso, embora esteja acompanhando. Então, eu queria fazer algumas considerações, assim, sobre a tecnologia faz parte da minha vida profissional desde muito cedo, e eventualmente até numa época em que poucos de nós envolvidos com tecnologia poderíamos sequer imaginar onde a gente ia chegar, né? Então, onde hoje a coisa está era simplesmente imprevisível. Eu acho que só gênios da época que eu comecei a programar computador, lá no final dos anos 70, era capaz de imaginar que um dia nós chegaríamos a isso. E eu acho que eu começo por aí, né? Quer dizer, se alguém... eu sempre gostei de ficção científica, eu nunca fui um aficionado total, mas eu não me lembro de ter visto na minha adolescência, eu tenho 62, adolescência e juventude, alguma máquina que você abrisse, assim, eu estou falando de um notebook, e que ali o mundo estava, né? Todo o mundo. Acho que nem é mais otimista das ficções científicas tinha pensado numa coisa dessa, né? E engraçado, porque eu tenho uma tendência, digamos, a pensar que, no geral, o mundo melhora, né? O mundo melhora. Então, do ponto de vista da comunicação, eu tenho essa convicção. Assim, o mundo está cada vez melhor. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação. Claro que a diversidade e a oferta é tão devastadora que vai exigir cada vez mais repertório e proatividade, né? Proatividade no sentido de que também eu sou de uma geração da audiência, né? Do século XX, né? A geração da audiência, você ficar parado recebendo a informação, né? Então, a gente precisa de muito mais repertório para identificar qual é a fonte que a gente quer e muito mais proatividade. Temos que sair dessa posição, né? Na verdade, de espectadores, né? Isso do ponto de vista de que nós temos muito mais oferta, muito mais diversidade, muito mais informação. Mais facilidade também de interação, né? Eu vou exagerar, talvez, para alguns, né? Antes a gente tinha carta e telefone, mas isso não tem tanto tempo, talvez 35 anos, né? Hoje a gente tem conexões síncronas, assíncronas, semissíncronas, por voz, texto, imagem, vídeo, de qualquer hora, de qualquer lugar. Viajando para o interior, a gente tem a mesma coisa, pega um avião, sai no outro país, continua essa comunicação. E isso exige, por outro lado, mais seleção, mais filtragem, mais controle de tempo, mais critérios de privacidade. E a gente tem também muito mais serviços à mão. Eu acho que aí eu nem vou me esforçar muito para explicar, porque eu não seria capaz, né? A gente tem... É infinito, né? A gente compra passagens aéreas, usa banco, faz consultas de todos os tipos, todo tipo de serviço. E, de novo, isso exige, por outro lado, também segurança redobrada do que utilizar, etc. Para nós, comunicadores... Nesse cenário, é um fato também que as marcas estão expostas, né? As marcas às quais a gente serve estão expostas das mais diversas maneiras, né? Nas mais diversas mídias, com muito mais velocidade de propagação e expostas por qualquer tipo de pessoa, né? Antes, a exposição de marcas ou a exposição de informações, elas eram
pautada por aqueles pautadores profissionais e pelos multiplicadores, as máquinas de multiplicação que a gente conhecia bem. Hoje a máquina de multiplicação está na mão de todo mundo, né? Basta ali postar, milhões de pessoas podem eventualmente ver uma mensagem, né? Agora, por outro lado, a gente tem à disposição muito mais dados das nossas ações, né? A comunicação sempre padeceu desse mal, né? Qual é o efeito, né? A gente tinha que pesquisar, gastar uma fortuna só depois. Agora não, a gente sabe em tempo real qual é a reação que está tendo, né, das nossas ações, e mais, a gente pode saber o indivíduo que está consumindo a nossa informação, que está acessando a nossa informação, qual a reação dele, qual o comportamento, por onde ele acessa, qual a preferência. Então, é uma coisa assim impressionante, né, para todos nós comunicadores, não só publicitários, o pessoal todo de todo tipo de relações institucionais e públicas, né? Agora, algumas regras continuam valendo, assim, talvez até mais do que nunca, né? E uma regra é que nós, comunicadores, temos, assim como praticamente todas as profissões, temos que acompanhar os acontecimentos, né? Então, quando a gente fala hoje non-fungible tokens e metaverso, inteligência artificial, é absolutamente fundamental acompanhar essas novidades e tendências, mais ou menos como a gente estava fazendo até agora, mas com uma peculiaridade, né? Com a consciência de que os impactos das novas mídias, novas formas de processar a informação, eles não são impactos triviais, eles mudam lógicas de funcionamento, eles não apenas aceleram alguma coisa ou facilitam, eles mudam lógicas, mudam dinâmicas, mudam formas de ganhar dinheiro, enfim, é bastante complexo esse quadro, né? Então, eu queria destacar, assim, nesse ponto, 3 reflexões assim, para esse nosso encontro, né? A primeira é a questão da descentralização, né? Que esse é um ponto que está muito associado aí a tecnologias por onde pode trafegar o metaverso, por exemplo, não obrigatoriamente, mas certamente com os tokens não fungible e que não se desfazem, né? Que são associados a um objeto, digamos assim, único. Mas principalmente esse fenômeno aí de tráfego sobre códigos que fazem com que a validação da informação esteja na origem, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter uma possibilidade de descentralização absurda, impactante, tá? Pedro, você me sinalize o tempo aí, tá? Quando você quiser, tá bom? Tá bem. Uma outra questão, a questão da privacidade, né? Privacidade, assim, cada vez mais é preciso mais segurança, não apenas nos dispositivos que nos protegem, digamos, mas nós próprios, né? Segurança de dados pessoais mais intensa. E um outro ponto que eu acho que também eu queria destacar, além desse processo de descentralização aguda, né? Questão de privacidade, é uma espécie de, digamos, um olhar mais atento e cuidadoso sobre as experiências virtuais, né? E aí eu acho que o metaverso entra de uma forma muito importante nisso, né? Eventualmente, hoje está se discutindo bastante, né, impactos sociais, psicológicos, proporcionados por essa intensificação da vida em mundos digitais, não só dessa projeção da vida, do relacionamento ali, mas o próprio uso de aparelhos, esse tipo de coisa, né? Simulações também que prometem ser altamente sensoriais no mundo virtual, são coisas bem aparentemente desafiadoras e que certamente levantarão novos desafios. Sobre esse último ponto, eu queria só comentar um caso absolutamente doméstico. Em julho eu tive a curiosidade para falar aqui para vocês, em julho de 2016, eu recebi uma carta da escola do meu filho, agora ele já está na universidade, mas era uma escola assim, muito moderna, descolada, e a carta era uma coisa assim, muito estranha para mim, né, para a minha linguagem e para o do meu filho também, porque proibia o Pokémon Go na hora do lanche na escola, né? Mas a carta dizia assim que era esses aparelhinhos diabólicos, falava assim dos celulares, né? Eu supus que eram os celulares, os aparelhinhos diabólicos.
E eu me lembrei imediatamente, não foi intuitivo, me lembrei da proibição de rock and roll no recreio da minha escola, como a gente chamava na Bahia, né? Na hora do lanche era o recreio, aqui eu acho que era também a hora da merenda. Então a gente ficou proibido de ouvir rock. Umas colegas minhas levavam uma vitrola e a gente ouvia rock, foi proibido ouvir rock. E eu fiquei pensando, meu Deus, o tempo passa, né? Um mês depois, por coincidência, esse nosso filho foi fazer um curso de tecnologia que ele escolheu nos Estados Unidos. A gente descobriu que era mais barato do que mandar para a Disney, mas não foi por isso a decisão. Não foi por isso a decisão, era um curso de programação. E era um curso muito interessante, um campus de verão, eles ficavam no dormitório da universidade, uma experiência fantástica, isso foi marcante para ele. E o professor desse Instituto de Tecnologia, famoso no mundo inteiro, eu pensei, nossa, meu filho está no dormitório dessa universidade. O professor saía passeando pela cidade, né, próximo da universidade, para caçar Pokémon GO e dar aulas para eles de geolocalização e de realidade aumentada. Eu pensei, meu Deus, duas abordagens completamente diferentes dessa questão tecnológica, né? Meio para concluir, esse caso me fez refletir muito sobre essa aversão a uma coisa nova, como nossa, para uma escola, aquilo foi surpreendente porque é uma escola tão descolada, né? E era tão, desculpe, na minha opinião, muito arcaica na compreensão do que estava acontecendo, né? E até para lidar com os limites, eventualmente, que deveriam ser debatidos, né? Foi uma proibição pura e simples e demonizando essa coisa, né? Então, voltando para a questão, Pedro, eu acho que o tempo já acabou aí, né? Eu queria aproveitar esse seu gancho. Eu teria mais umas duas coisinhas para falar. Depois então conclui. Eu ia pegar o gancho que você está dando. Não, pega esse gancho, eu prefiro. Eu queria aproveitar essa história dessa convivência com a novidade, com o novo, né? E como é que como as universidades e a sociedade lida com isso, né? E perguntar para o Claudir, para ele tentar nos explicar, nesse nível dos mortais, quer dizer, do nosso dia a dia, como é que o metaverso vai funcionar no dia a dia das pessoas? Como é que isso se insere no dia a dia das pessoas? Tudo bem, desculpe. E só para concluir, e se a gente pensar numa coisa mais específica, para nós, profissionais de comunicação e marketing, como que o metaverso pode abrir novas oportunidades de desenvolvimento, não só pessoal, e educacional e cultural, mas de negócios também? A gente pode começar falando como é que a gente começa a enxergar a comunicação. Hoje a comunicação ela pode ser baseada em 3 pilares. O primeiro deles é a virtualização, com o advento da realidade virtual ou do metaverso. O segundo é a própria comunicação, que toma outra roupagem dentro desse contexto. E o terceiro é a interatividade. Hoje, a audiência, os consumidores, não compram mais produtos, eles compram experiências. Então, não dá para a gente simplesmente colocar como uma tecnologia que está engatinhando, ela está andando a passos largos e trazendo algumas oportunidades bastante interessantes. Então, por exemplo, hoje na universidade, eu já tenho já estou indo para terceiro grupo de alunos que eu estou orientando com o uso de realidade virtual em iniciação científica, porque na PUC a gente está montando agora um laboratório de realidade, a gente chama de laboratório de realidades imersivas, que inclui realidade virtual, realidade aumentada, e eu tive gratas surpresas em ver o trabalho e o olhar dos alunos, como eles já estão enxergando as novas possibilidades, né? Se você for imaginar como a gente estava até aqui e o salto qualitativo que a gente teve, em termos da comunicação, a gente começa a ver, por exemplo, estivemos encarcerados durante 2 anos, vendo a comunicação acontecer online. Então, as aulas eram online, os ambientes eram online,
toda a comunicação rodava online. E os alunos, de uma forma geral, experimentaram isso. Não só os alunos, mas também os consumidores. Então, hoje, a comunicação, como eu falo, que ela toma uma nova roupagem, ela vem dos mais diferentes recantos, né? Então, vou pegar, por exemplo, existe esse ano no Summit, que aconteceu nos Estados Unidos, lá da Adobe, houve um case de uma empresa que apresentou, só assim, saindo só da comunicação simples para o que aconteceu em termos de um produto. Não vou falar o nome das empresas, porque, enfim, mas é uma empresa que fabrica máquinas de café. E ela estava com um problema, ela estava com uma série de máquinas de grande porte, com alta tecnologia, máquinas de café expresso. Como é que eu vendo isso? Eles construíram máquinas, produtos com realidade aumentada e disponibilizaram para os clientes para que eles pudessem experimentar como essas máquinas funcionariam. Aonde? Na sua casa. Virtualmente, eu reproduzo essa máquina e posso interagir com ela. Porque eu posso, através de uma interface de um celular, de um tablet, criar um ponto de contato, onde eu posso dar indicações, onde eu posso dar animação, onde eu posso trazer uma centena de interatividades que eu não tenho na comunicação normal. Ou seja, a comunicação 1 para 1, ela toma uma nova estrada, ela vai para uma nova estrada, onde a interatividade passa a fazer parte. Hoje o consumidor, a audiência, não aceita mais passivamente engolir informação, ela quer fazer parte dela. Então, aí você fala, bom, tá, e daí? O que aconteceu? Eles cresceram no período da pandemia, acho que, se não me engano, foi no mês de agosto que eles falam, eles cresceram de um mês para outro com uso de realidade virtual, cresceram 25%. Eu diria que é considerável. Acho que não me falo memórias, entre 15% e 25%. Eu não soube precisar. E, depois disso, fazendo uma comparação com o mesmo período do ano anterior, 68%. O que a empresa fez? Estendeu o portfólio para todas as máquinas de café. Aí você fala, poxa, uma máquina de café expresso? Sim, uma máquina de café expresso. Então, eu saio então agora dessa realidade e vamos para uma empresa na Suécia, a IKEA. A IKEA, hoje, você vai e fala, eu quero um sofá. O catálogo é virtual, eu trago o produto, entre aspas, para minha casa e jogo o produto na minha sala para saber como ele vai ficar. Eu posso trazer um sofá, uma cadeira, uma mesa. Ou seja, nesse universo, muito além da comunicação só, eu tenho um engenheiro que vai desenvolver essa experiência em realidade aumentada. Eu tenho um designer que vai materializar esse imóvel para o ambiente do cliente. Na outra ponta, eu tenho como isso vai se inserir, se eu posso interagir com aquele novo produto. Isso, a IKEA. Vamos para um outro caminho, né? Vamos trazer para o Brasil. Eu trouxe de uma máquina de café nos Estados Unidos, bom, e aqui no Brasil, o que acontece? Hoje, eu estive no supermercado e fui comprar azeite. No gargalo do azeite tem uma gravata com um código, um QR Code, onde você pode ativar uma experiência em realidade aumentada com 1 litro de azeite. Não é tão simples? Então, estou falando de um azeite trazendo realidade aumentada. Não é só você colocar algo diferente, é trazer uma experiência. Aí, bom, muito bem. E para onde a gente vai? Além da arquitetura, além disso, eu vou para um outro lado, nos Estados Unidos, onde o FDA americano homologou efetivamente o uso da realidade virtual para tratamento de pacientes com problemas nas costas, que eles chamam de back pain. Aí você fala, e aí, o que aconteceu? Eles descobriram que eles conseguiam reduzir sensivelmente, sem aplicação de medicamentos ou drogas, a dor nas costas desses indivíduos através de relaxamento.
Eles usavam óculos de realidade virtual. Esse óculos, por sua vez, era ligado a um microfone que monitorava a respiração, e a experiência que você tem na realidade virtual traz o indivíduo para um relaxamento, e eles tiveram uma alteração sensível de quase 70% dos pacientes que se submeteram a esse tratamento. Isso assim é só uma ponta. A gente pode ficar aqui a noite inteira dando zilhões de exemplos, mas aí você tem hoje um cientista que vai planejar esse metaverso, um desenvolvedor de um ecossistema onde tem um ambiente, onde eu tenho interações. Aí o Cláudio colocou uma coisa importante. E essa segurança? Eu vou ter um gerente de segurança do metaverso. A empresa a Oculus, que hoje é do Meta, antigo Facebook, ela tem uma área de segurança, sim. Ela tem um departamento chamado Oculus for Good, que eles chamam de óculos para o bem, e esse incentivo é para ajudar comunidades em fragilidade, em condições de violência. Então, para você ter uma ideia, isso inclusive eu mostro para os meus alunos em jornalismo, uma situação que aconteceu em Fallujah. Eles filmaram em 360 o campo depois da guerra. Como é que é viver no meio dos escombros, vendo pessoas mutiladas, pessoas, assim, adultos ensinando jovens a tomar cuidado e conhecer dispositivos explosivos no campo de refugiados. Então, e ele conta a história dele. Existe uma diferença muito grande entre você ler uma notícia hoje num periódico, num portal, e você estar em Fallujah vendo tudo aquilo que aconteceu no seu domicílio, onde você vai ver o que é realmente uma guerra. A gente não tem ideia do que é. A gente tem milhares de especialistas em guerra, mas ninguém foi lá para saber o que está acontecendo. Sim. A gente escuta e assimila aquilo que vem. Não sei como é que está meu tempo, Cláudio. Eu acho bacana, isso me lembra um pouquinho a questão da guerra do Vietnã e quando foi a primeira guerra transmitida, né, e como isso mudou a percepção de guerra das pessoas, né? E então o que me parece é que a gente já vive mesmo esse futuro, quer dizer, esse futuro não é um futuro distante, é um futuro que está acontecendo agora. E eu queria aproveitar para colocar uma coisa aqui, que certamente o Cláudio vai poder nos dar a sua opinião. Há algumas semanas, o CEO do Zoom, o Eric Yuan, que é uma das pessoas que eu considero visionária em termos de inovação, ele declarou que nós vivemos um momento híbrido e que nós não estamos ainda preparados para o metaverso. É claro que ele se referia às questões culturais, de infraestrutura e de conhecimento para o metaverso, né? Você concorda com ele, Cláudio? O que falta para esse metaverso ser executado? O que o Claudir nos deu foi um quadro de usos de realidade virtual e realidade aumentada muito presentes, né? Mas que ainda não está no dia a dia das pessoas, está no dia a dia de algumas pessoas. Então, você concorda com o Eric, o Cláudio? Eu tendo mais a pensar dessa forma, né? As mudanças, mudanças que prometem ser absolutamente disruptivas e a curto prazo ou médio prazo, com transformações tão complexas como a relação das pessoas, a forma como a gente experimenta o mundo e tal, eu tendo a acreditar que é uma coisa um tanto improvável, e eu não sei também se é nesta direção, porque, claro, a impressão que eu tenho, posso estar errado, acho que o Claudio é um especialista nisso, eu não sou, mas a impressão que eu tenho como uma pessoa comum, embora seja profissional de comunicação, mas em relação a esse tema, eu sou uma pessoa comum, assim, eu sou um consumidor. É que o metaverso ganhou uma notoriedade, ou ficou agora é moda, está todo mundo falando disso. A impressão que eu tenho é que isso foi pautado por uma grande empresa, né? Assim, e que disse, olha, o caminho vai ser esse aqui,
E é claro que esse tema é muito importante, ele, de certa medida, o conceito metaverso já está presente nas nossas vidas em várias coisas, né? Nós temos essas experiências virtuais com os aparelhinhos que a gente dispõe, talvez não tão imersivos e tão sensórios, mas essas transformações, seja pelo legado tecnológico que a gente teria que instalar para ter isso, né, óculos especiais e tudo mais, eu acho que é improvável que tenha uma escala de impacto social imensa, embora as tecnologias estejam fazendo mudanças muito rapidamente, em tempos muito curtos e com impactos muito significativos. Quando a gente fala disso, eu não posso deixar de pensar naquilo, Pedro, que você sabe que eu gosto, aquela ideia do McLuhan, lá dos anos 80, né, das tétrades, né? Eu adoro aquela ideia dele, né? De que ele diz, olha, alguém perguntou, como é? Alguma pergunta do tipo, olha, o videocassete vai fazer o cinema desaparecer. Ele diz, olha, o campo midiático, ele não opera apenas pela questão da obsolescência e transformação. Ele diz, olha, toda mídia que aparece, e hoje as mídias são múltiplas, são multimídias, elas não são mais uma coisa só, tão definida como era, por exemplo, o cinema, a sala do cinema, embora também teve transformações significativas, era mudo, tinha um piano tocando, depois, enfim, mudou muita coisa. Ele diz, olha, as mídias, elas exacerbam, né? Elas melhoram algo, elas recuperam coisas do passado, elas obsolecem outras coisas e elas se desdobram em coisas inesperadas. Então, eu acho que primeiro, esses campos não serão transformados, o campo social de relações não será transformado tão rapidamente assim, seja pela questão da aquisição de legado de tecnologia, ou até propriamente da experiência das pessoas. Mas, para concluir, para não ficar uma coisa confusa, o que eu estou dizendo é que eu também não sei se é exatamente isso que vai vingar, né? São caminhos, né? E a gente está vivendo também um mundo que, em alguns segmentos, the winner takes all. Assim, em algumas coisas, por exemplo, o Google, pelo menos até agora, é o vencedor da máquina de busca. Talvez apareçam outras coisas. Mídias sociais, no começo era o Facebook, agora são múltiplas formas, algumas, inclusive, são da mesma empresa, mas, enfim, são múltiplas formas. Eu não sei se esse modelo que eu estou imaginando, de realidade aumentada, projetada em telinhas, ou né, em óculos de imersão, será o modelo. Talvez apareça outra coisa aí, a gente ainda não sabe muito bem. Mas, de novo, repito, nós como comunicadores devemos estar extremamente atentos a essas questões, acompanhando, acessando palestras como o do professor Claudio, por exemplo, para entender o que é que está acontecendo. Mas eu soube aí que nessa feira Super Fashion, tal, SW, Southwest, não sei o que lá, só se falou disso, de non-fungible tokens, esses NFTs, e de metaverso, qualquer luxo do negócio e tal. Eu, francamente, eu não sei se eu sou meio já um velhaco, mas eu não acredito que essas coisas vão acontecer assim e vai ser assim agora, né? Não acho. Eu acho que é uma coisa progressiva, mas a gente tem que saber do que se trata, senão fica por fora. Né? Nós estamos há algum tempo aí nessa indústria de tecnologia, né? E você está falando isso, eu estou me lembrando de um amigo que era um amigo mesmo, pessoa bastante visionária, e ele, há 22 anos atrás, ele me disse o seguinte, olha, o Pedro, ele era um executivo de uma grande empresa, e ele, há 22 anos atrás, ele falou para mim, Pedro, nós vamos ter o computador, esse computador que nós conhecemos agora, ele vai ficar aqui na palma da sua mão, né? E aí eu falei, John, olha, não acho muito improvável. Não, isso vai acontecer, vai ficar na palma da sua mão. Eu falei, tá ok, né? E hoje a gente vê o smartphone, o celular, é o computador na nossa mão, né? Então essas mudanças, eu acredito que elas acontecem, talvez não no tempo que a gente espera, ou em um outro tempo, às vezes mais rápido, às vezes um pouquinho mais demorado,
mas eu acredito que essas mudanças vêm sim, e o que o Claudir falou aqui é muito interessante, tem muitas coisas boas a se fazer com isso. Agora, eu tenho aqui uma observação da Ivana Cinzato, que ela diz o seguinte: vimos uma disrupção digital nos últimos 2 anos. A tecnologia passou a exercer um papel importante em muitos aspectos da vida. Aí ela pergunta como as empresas têm melhorado a dinâmica profissional com o metaverso, ou a realidade virtual, a realidade aumentada. Claudir, você quer fazer um comentário sobre isso? Olha, eu vou te dizer, Cláudio, para mim, um dos grandes exemplos, existe uma empresa chamada Lois, lá fora. É uma empresa do padrão da nossa Leroy aqui no Brasil, não é? Uma empresa que vende Leroy, Sodimac, essas empresas que vendem coisas para sua casa, decoração, etc. Eles desenvolveram um departamento chamado Lois Innovation Labs. O que eles fazem nesse departamento? Eles criam alternativas para o usuário final. Vou dar um exemplo. O Cláudio precisa assentar um azulejo na casa dele. Ele não sabe o que é, como é que ele vai fazer isso. Você vai, né, num determinado lugar, que eles chamam de Hollow Room. Eles te dão um óculos de realidade virtual, te dão um pad, e lá você vai ter a experiência de como assentar um azulejo em tempo real. Ele vai mostrar o que você tem que fazer e você reproduz. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eles te ensinam, que é um desenvolvimento mais recente. Vamos dizer que você tenha na sua casa de campo ou no jardim da sua casa alguns lugares para você cortar arbustos. Então, eles desenvolveram já uma nova etapa que ainda está muito no início, mas assim, ferramentas do tamanho natural delas, com o peso, inclusive, para junto da realidade virtual, você, por exemplo, fazer a poda dos arbustos e você ganha pontos, se transforma num game. Ou seja, existe ainda a experiência da gamificação para uma coisa simples que é cortar arbusto, que vai te ensinar se você está cortando bem ou não. Então, isso é uma outra etapa. Junto disso, eles conseguem melhorar a experiência para você. Eu quero reformar minha casa. Isso que eu acho mais interessante, né? Porque o Cláudio apontou um negócio muito importante, que é assim, e a acessibilidade para todos? Será que todos vão ter acesso a isso? Você chega num determinado lugar, lá, também nesse Hollow Room, então ele fala, bom, me dá a medida da sua casa, do seu espaço. Conforme você dá, em tempo real, eles constroem aquele ambiente que você quer, e você vai falando para ele, eu quero trocar a cor da parede. Ele troca para você e você vê tudo isso acontecendo em tempo real. Eu quero uma pia diferente, um gabinete diferente, um armário, um refrigerador. Você vai montando o teu espaço. Na hora de você ir embora para sua casa, você leva um cardboard, igual do Google. Você coloca o seu celular dentro e você vai ver o seu novo ambiente já pronto. Então, a Lois é uma empresa que está desenvolvendo a passos largos essa nova experiência. Não só ela, como o próprio Google tem com simplesmente um óculos de papelão, você colocar o seu celular e só com o movimento da sua cabeça e os acelerômetros dos celulares, você não precisa de controle. Você enxerga para onde você tem que ir, para onde você pode interagir. Minha filha tem uma empresa de arquitetura, ela tem um estúdio de arquitetura e engenharia. Ela está começando a estudar a possibilidade, como alguns outros arquitetos já começaram a utilizar, mas esses, vamos dizer assim, os que já estão na ponta, ela está começando, minha filha é nova, ela tem 32 anos, e ela está começando a desenvolver a possibilidade de levar para o cliente dela o projeto para que o cliente navegue onde vai ser o futuro espaço dele.
Então, tem espaço? Sim, tem espaço. Agora, estar apto para isso é uma outra conversa. Quando eu falo estar apto, é você se conscientizar que as suas ferramentas mudaram. E que não é uma questão de adaptação só. É uma questão de você compreender que as ferramentas mudaram e que a interação com esse novo mundo da comunicação requer uma adaptação nossa também como profissionais. A gente vai precisar de novos profissionais engajados, conscientes, como bem colocou o Cláudio. Não é simplesmente uma festa. Começamos a utilizar a realidade virtual. E foi a mesma coisa no começo quando instalaram a internet. Né? Eu preciso ter um site. O que você vai fazer com ele? Não sei, mas eu preciso ter um site. Não é isso. Mudou. A gente está num outro momento. Tem espaço? Sim. Inclusive que envolve até LGPD. Então já se fala em LGPD para proteção dos dados de quem navega no mundo da realidade virtual. Fala em cibersegurança, já fala em gerente de segurança desse metaverso. Vai ser um cara que vai estar apto a ficar isso. Um construtor de hardware para interagir com isso. E vai por aí afora, né? E vai ter um cara que, por exemplo, especialista em anúncios no metaverso. Sim. Claudir, deixa eu te fazer, na nossa conversa durante a semana, você fez um comentário a respeito de assédio sexual, assédio Sim. moral. Isso é possível acontecer nesse ambiente de realidade virtual, de realidade aumentada, de metaverso? Como é que você vê isso? E haverá um sistema judicial próprio? Quer dizer, quem dita as regras desse ambiente? Bom, a coisa começa assim. Já houve um caso de assédio na Inglaterra, e essa coisa de assédio, a garota que se sentiu, foi assediada, etc., falou, puxa, ninguém fez nada. Não. No fim das contas, acabaram fazendo, que desenvolveram uma bolha de segurança que você pode estabelecer. Eu não quero que nesse ambiente as pessoas interajam comigo. Ou eu escolho quem vai interagir comigo. Mas aí vem aquela questão simples. Se você está num ambiente criado, onde você não é fisicamente você mesmo colocou no início, alguém pode se passar por outra pessoa. Um adulto se passa por uma criança se passa por uma pessoa mais velha. Voltamos às salas de bate-papo. A gente volta a estar oculto atrás, só que agora de um avatar e não mais de uma tela. Então, os bate-papos vieram bem nessa mesma direção, né? E quando você fala do metaverso, nada é diferente. Agora, porque você cria o seu avatar, você cria um novo Claudir, um novo Pedro, um novo Cláudio, que as pessoas não pode não ser você. Eu posso deixar minha barba, tirar minha barba, eu posso colocar cabelo, chapéu, etc. Aí a pergunta é, vai ter essa segurança? Sim, vai ter que ter essa segurança, porque crianças estarão nesse espaço. Mas, do outro lado, existe um espaço na internet chamado Deep Web. O primeiro conselho que se dá é não entre na Deep Web. Você entra se você quiser. Então é assim, eu fui assediado. Ok, mas como é que você consegue provar que A é A e que B é B? É difícil? Só tem uma forma. Você pode identificar no máximo hoje, talvez no futuro, você pode identificar o IP daquela pessoa que se aproximou de você. Então eu sei que naquele momento aquela pessoa chegou próximo de mim. Porque eu consigo controlar o IP das pessoas que estão naquele ambiente, uma vez que você está imerso, né? Ok, você está lá dentro. Aí você fala, bom, mas quem garante que aquela pessoa... Porque eu posso estar na sua casa e pegar o seu óculos de realidade virtual. E posso usar na sua casa. Até dizer que Pedro não é Pedro, também é complicado. Então, eu acredito que estamos caminhando também para uma nova etapa, onde teremos que descobrir meios de tornar essa segurança algo mais factível.
algo mais rápido de acontecer. Mas, assim, que hoje existe a possibilidade, sim, mas eu acho até engraçado quando você fala um assédio de um bonequinho, aí você fala, um bonequinho falou que eu sou bobo no ambiente virtual. Você fala, ok, e aí? Né? O que é isso? Como é que alguém te importuna no ambiente virtual se você não sabe quem é essa pessoa? Então, é assim, isso é mais um questionamento para a gente refletir, né? Sim. Perfeito, Claudino, obrigado. Eu tenho uma última pergunta aqui. Se vocês tiverem perguntas ainda, vocês deixem no chat, a gente vai responder a seguir. Eu vou passar essa última pergunta, depois vou deixar o Cláudio e o Claudir fazendo as considerações finais. É da Sueli Feliciane, ela diz o seguinte: os novos meios e a ascensão dos NFTs vão mudar a forma como a gente lida com SEG, segurança, e debates sobre responsabilidade ambiental na inovação e na tech. Isso vai acontecer? Essa é uma pergunta. Eu vou abrir aqui para o Claudir ou para o Cláudio fazendo seus comentários sobre isso. Se você quiser começar, Cláudio, a gente vai na sequência. Tá. Eu queria, antes de responder essa questão da Sueli, bem bacana, e eu tenho certeza que o Claudio vai complementar, sobre isso, né, Claudio, que você falou da sua filha arquiteta e tal, eu tenho dos meus trabalhos que eu estou mais envolvido ultimamente no desenvolvimento de um programa de inovação para uma grande construtora. E a gente está lá dentro vivendo exatamente uma transformação, vivendo a transformação espetacular que está acontecendo no mundo inteiro com um negócio chamado BIM, né, que é o Building Information Modeling. Esse conjunto de direcionamentos de aplicação de informação para a construção não alteram apenas padrões, formas de construir, mas simplesmente reconfigura praticamente toda a indústria pelo uso intensivo de tecnologia, não apenas nessa parte aí de modelagem, que pode ser aplicada também óculos, experiências virtuais, eventualmente operação de máquinas e construção, assim, mas principalmente projetos e simulações de ambientes, onde você entra não apenas na parte de decoração, né, mas na própria parte de projeto, de ver como é que está reagindo um determinado trabalho. Quer dizer, é uma viagem, mas tem toda essa é a ponta do iceberg, o iceberg embaixo de transformação digital, de todo o acervo, materiais. Gente, é uma revolução que está acontecendo no mundo da construção. Eu acho que é equivalente, vou chutar assim, equivalente aos containers na área de logística portuária. Vai mudar completamente a engenharia e a construção. É um negócio que vale a pena a gente mencionar, tá? Que não é uma coisa só que está acontecendo nessa parte de interfaces, né, que nos fascina tanto, né? E que é realmente impressionante, né, Claudia, as coisas que vocês estão trazendo aí, você e o Pedro. Agora, comentando sobre esse negócio do NFT, viu, Sueli, recentemente eu estive em contato já em outro programa de inovação, mas aí é um programa que tem mais a ver com investimento, venture capital e tal. Uma das investidas desse programa, ao qual eu sirvo, usa tecnologia NFT para, digamos, vender partes de florestas para fazer compensação de carbono para empresas que têm deficiência de questão de carbono, né? Então, digamos, uma empresa de transporte que queima muito diesel e quer fazer compensação de carbono, então eles compram pedaços de floresta demarcadas, etc. Qual é a característica do NFT, né? Que é um código, digamos assim, numérico, um código numérico que ele não é intercambiável. Então, por exemplo, um Bitcoin é um código que você pode trocar por outro, ou somar com ele. Esse não, ele identifica uma coisa única. Então, ele foi, inclusive, criado, se eu não me engano, viu, gente? Eu não sou especialista nisso, eu sou um curioso.
foi criado por um artista, né? E acho que no meio dos anos 2010, 2014, por aí, um cara ligado à arte, eu não sei se era artista ou um comerciante de arte, e ele disse, olha, eu vou criar um código que é aquela obra de arte ali, então ela não tem como ser... Se você é o dono desse negócio, você é realmente o dono dessa obra de arte. Então, o Claudinho certamente vai explicar essa história melhor. Mas aí você diz, olha, e vai mudar a forma como a gente lida com segurança e debate sobre responsabilidade ambiental. Sobre segurança, certamente tem uma série de questões complexas e importantes, né? Porque quando eu falei da descentralização, é isso, você deixar de ser, digamos assim, uma vez que dá para saber que uma pessoa é ela mesma, um negócio é ele mesmo, porque é impossível replicar essa sequência numérica e aquilo, ela se, digamos assim, ela se autentica por si mesma, digamos assim, a questão da segurança muda porque realmente os tráfegos vão ser muito autônomos, enfim, tem uma série de coisas complicadas e, de novo, não sou especialista, sou apenas um curioso. Mas em relação ao debate, assim, como você formulou, o debate sobre responsabilidade ambiental, aí eu acho que é uma coisa muito mais complexa, que é claro que tem um pano de fundo tecnológico que vai impactar isso, mas tem outros debates aí complexíssimos, né, de indústrias, de ocupação territorial, de geopolítica, é muito mais complicado. Eu não sei, eu não saberia avaliar, mas nem de longe, assim, sabe, Sueli, que impacto a questão tecnológica de NFT teria sobre esse debate. Eu realmente não sei fazer essa passagem. Enfim, paro aqui, tá? Para a gente ouvir mais aí o Claudinho e o Pedro. Olha, Sueli, o que dá para a gente imaginar é o seguinte, responsabilidade ambiental, as empresas têm que... começa por uma questão de educação, né? E quando a gente fala em educação, a gente não fala única e exclusivamente no ambiente virtual. A gente tem que levar em consideração que existe toda uma cadeia lá na frente que vai desembocar no sou responsável socialmente. Então, isso está, a grosso modo, relacionado aos certificados ISO lá de trás, né? Uma empresa responsável tinha ISO 9000, depois ISO 14000, ISO não sei das quantas. A gente pode tentar criar alguma coisa com graus de responsabilidade social. NFT, e a gente vai entrar em criptomoedas também, quando a gente fala desse mercado, também é um outro debate bem incrível, né? Porque quando a gente fala de responsabilidade ambiental, a gente fala em criptomoedas, parece um contrassenso, porque você, para fazer mineração de Bitcoin, você precisa de uma, que eles chamam de fazenda de mineração, que gasta uma energia absurda. Então, são centenas, dezenas, milhares de máquinas produzindo Bitcoin. Então, quando a gente fala de NFT, estamos falando de algoritmos, estamos falando de mais números. E a gente fala de responsabilidade ambiental para quem está utilizando energia em excesso. É meio que um contrassenso, meio complicado da gente lidar com uma situação dessa, né? Então, o que dá para a gente ver em termos de segurança é assim, a gente tem que educar toda uma sociedade em cima disso, sabe? Não tem jeito, é muito complicado. Como é que a gente vai lidar com essa nova geração de empresários que já tem que vir imbuídos com essa filosofia de responsabilidades. Eu acho que é por aí. Em termos de segurança, enquanto você tiver algo em tecnologia, sempre haverá um hacker para quebrar isso. Tenha certeza disso. Não dá para pensar de uma forma diferente. Não dá para imaginar que a segurança... Assim, para toda oportunidade, sempre vai haver um novo bandido. O hacker está aí, que não vai me deixar mentir. Qualquer hacker vai concordar plenamente. Criaram assim, isso daqui é criptografado.
descriptografaram. Mas a minha chave criptográfica é maior. Descobriram uma forma de destravar. E assim vai. Sempre vai ter alguém que vai burlar todas essas regras. Aí também, eu lembro de uma professora minha da faculdade que falava que fazer marketing é transformar ameaça em oportunidade. Já tem uma oportunidade para trabalhar segurança e responsabilidade. Muito bem. Perfeito, o Claudir. Ótimo, Cláudio. Eu acho que nós estamos aqui extrapolando o tempo já. A gente tinha previsto uma conversa de 1 hora, bastante rica em informações aqui até o momento, né? Eu vou pedir para que as próximas perguntas nós vamos encaminhar para o Claudir e para o Cláudio, tá ok? E agradecer a participação de todos. Eu queria deixar aí um instante aí para o Cláudio e para o Claudir fazerem as considerações finais, e aí nós vamos a nossa live, tá bem? Vamos lá, Cláudio? Não, eu só tenho a agradecer e dizer que foi mais uma vez super gostoso encontrar essa turma da Via News, hoje na companhia aí do mestre Claudir, muito bacana, muito agradável a conversa, muito afetuosa, cuidadosa, muito legal, eu adorei. Eu não sei se eu cheguei a contribuir muito sobre um tema tão novo para mim também, essa história de metaverso, mas claro que a tecnologia digamos, é uma das paixões da minha vida e meio de vida até. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É uma delícia. Muito obrigado. Claudir? Bom, queria também agradecer, Cláudio, a oportunidade de estar aqui com você e com o Cláudio. Foi essa troca de informação e de experiências com o Cláudio e com você foi extremamente rica, né? Porque esses questionamentos fazem a gente se movimentar, tiram a gente da zona de conforto. Eu acho que, no final das contas, tecnologia é isso. A gente sai da zona de conforto para entrar num ambiente talvez inóspito, mas que também vai trazer um futuro bom para muita gente. A tecnologia ela pode ser, ao mesmo tempo, um grande mocinho e um grande vilão. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar com isso de uma maneira muito consciente, muito responsável. Então, assim, foi excelente o bate-papo. Espero que seja o primeiro de muitos ao lado do Cláudio, ao teu lado, Pedro, porque foi muito enriquecedor saber que tem gente correndo atrás de uma nova forma de se estabelecer nessa selva de tecnologia maluca que a gente vive, né? Perfeito. Super obrigado. Perfeito. Bom, eu agradeço imensamente o Cláudio e o Claudir que conseguiram arrumar um tempo na agenda deles para falar com a gente sobre esse tema, principalmente num horário como esse, como a maioria das pessoas aí está recolhido com sua família e tal, e eles se dispuseram a vir aqui e discutir esse tema que é muito importante para nós que estamos na área de comunicação, nós que estamos na vida em tecnologia, né? E tem pontos que a gente precisa esclarecer desde já. Essa live é uma disposição que a Via News América Latina tem de tocar em todos os pontos que são importantes para a sociedade, que são importantes do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de tecnologia, e ela será a primeira de uma série, e que eu espero, então, ter a oportunidade de voltar a assuntos muito bacanas, assuntos do momento aí com todos vocês. Espero que eu possa contar com o Cláudio novamente, né? A partir daqui, nós vamos produzir alguns materiais sobre essa live, alguns materiais que eu espero que possa contribuir com essa discussão de realidade aumentada, de inovação e de metaverso. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Foi ótimo, uma delícia estar aqui.